Graça e paz, meus irmãos e irmãs, 2 Samuel hoje, capítulo 12 a 14, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia uma cidade de 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou uma cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem. Ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: este homem é você, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto não fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou a esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e lhe darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo e que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança em que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos de seu palácio se aproximavam dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo e informaram que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-se diante dele e ele comeu. E os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu se levantou e pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderia trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias por causa do Senhor. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Reúna agora o resto do exército e cerca a cidade para tomá-la. Do contrário, se eu a tomar, ele poderia ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo e marchou para Rabá. Lutou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 34 quilos de ouro. E havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi e da cidade, e ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas, machados e ferro em forno de tijolos. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Capítulo 13. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, e ele disse a Amon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei?
Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: deite na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma da sua mão. E disse Amon. E assim Amon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Amon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e amassou, fez bolo diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amon disse: mande que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Amon disse a Tamar: traga comida do meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amon, seu irmão, no quarto, quando ela ofereceu os bolos para que ele comesse. Amon agarrou e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, e ele não impedirá que eu case com você. Mas Amon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte com ela, forçou e teve relações com ela. Depois Amon sentiu por ela grande aversão. A maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém ele não quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: põe esta mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestiu uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei, que ainda eram virgens. O servo pôs para fora e o trancou na porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Amon que esteve com você? Agora minha irmã fica calada, ele é seu irmão, que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar desolada ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém Absalão não falou com Amon nem mal nem bem, porque odiava Amon por ter ele violentado Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava suas ovelhas em Baal-Hazor, perto de Efraim, convidou todos os filhos do rei para ir até lá. E Absalão foi falar com o rei e disse: eis que este seu servo está fazendo a tosquia das ovelhas, peço que o rei e os seus servidores acompanhem este seu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos, para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir, contudo o abençoou. Então Absalão disse: se o rei não quer ir, pelo menos deixe que meu irmão Amon nos acompanhe. Porém o rei lhe disse: por que ele iria com você? Absalão insistiu e o rei deixou que Amon e todos os filhos do rei fossem com ele. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos. Quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenha medo, pois eu sou quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Amon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou a sua mula e fugiram. Estavam eles ainda a caminho quando chegou a Davi esta notícia: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles escapou. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: não pense, meu senhor, que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque somente Amon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia que sua irmã Tamar foi violentada por Amon. Porque, entanto, que o rei, meu senhor, não ponha na cabeça essa ideia que todos os filhos do rei morreram, porém somente Anon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. O moço que estava na guarda levantou os olhos e viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então Jonadab disse ao rei: eis, aí vem os filhos do rei, como este teu servo falou. Assim aconteceu. Mal tinha ele acabado de falar, chegaram os filhos do rei, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filha de Amiúde, rei de Gessur, e Davi planteava por seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gessur, onde ficou 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Amon, que era morto. Joabe, filho de Zeruia, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finja que está muito triste, vista-se a sua roupa de luto, não se unja com óleo e faça de conta que é uma mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais e tais palavras.
E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostou-se com o rosto de terra e disse: ajude, meu rei. Então o rei perguntou: em que posso ajudá-la? Ela respondeu: ai de mim, sou viúva, e meu marido morreu. Esta sua serva tinha 2 filhos, que brigaram entre si no campo. Como não houve quem os apartasse, um dele matou o outro. Eis que toda a parentela se levantou contra a sua serva, então estão dizendo: entregue-nos aquele que matou seu irmão, para que matemos em vingança de vida que ele tirou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim querem apagar a última brasa que me restou, não deixando meu marido nome nem sobrevivente na terra. O rei disse à mulher: vá para sua casa e eu darei ordens a seu respeito. Mas a mulher tecoíta disse ao rei: ó rei, meu senhor, que a culpa caia sobre mim e sobre a casa do meu pai. O rei e o seu trono sejam inocentes. Então o rei disse: se alguém falar contra você, traga-o aqui, e ele nunca mais o incomodará. A mulher acrescentou: que o rei se lembre do Senhor, seu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem e exterminem o meu filho. Davi respondeu: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de seu filho. Então a mulher disse: permita que esta sua serva fale uma palavra ao rei, ó meu senhor. Ele disse: fale. A mulher prosseguiu: porque o Senhor, meu rei, imaginou tal coisa contra o povo de Deus? Pois ao pronunciar tal juízo, o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque todos temos que morrer, somos como a água derramada na terra que já não se pode juntar. Porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o banido não permaneça afastado da sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Porque esta sua serva dizia: vou falar com o rei, porque talvez ele fará segundo a palavra desta sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que quer destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais esta sua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei, meu senhor. Então o rei disse à mulher: não me encubra nada do que lhe vou perguntar. A mulher respondeu: pois fale ao rei, meu senhor. O rei perguntou: não é verdade que a mão de Joabe está com você em tudo isto? Ela respondeu: juro pela sua vida, ó rei, meu senhor, que ninguém poderá se desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo que o rei, meu senhor, tem dito. Sim, foi o que o seu servo Joabe que me deu a ordem, foi ele quem ditou a esta sua serva todas estas palavras. Foi para mudar o aspecto deste caso que o seu servo Joabe fez isto. Porém, o meu senhor é tão sábio como um anjo de Deus para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi ao seu pedido. Vai e traga o jovem Absalão. Joabe se inclinou, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei, o meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Então Joabe se levantou, foi a Jessu e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: que ele volte para sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. Em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais, seu peso era de mais de 2 quilos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar e era uma mulher muito bonita. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamar a segunda vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu, e tem cevada nele. Vá lá e põe o fogo. E os seus servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse: por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu: mandei chamá-lo, dizendo: venha cá, para que o envie ao rei para dizer o seguinte: para que vim de Jessu? Melhor teria ter ficado lá. Agora quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e este se apresentou diante dele, inclinou-se sobre o rosto em terra, e o rei o beijou. Palavra do Senhor, pastor Adair Delo.